Meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre a sua vida. Nesse vídeo de hoje eu quero estar conversando com você a respeito de um ponto muito importante do comportamento humano. Até onde pode chegar o extremo do comportamento humano. E nesse caso nós vamos falar do ponto negativo, mas falando a respeito de um dos milagres que o nosso Senhor Jesus ele fez. Davi, se vai falar do Senhor Jesus, então é claro que nós vamos falar de coisa boa. A palavra de Deus ela diz que tudo aquilo que Jesus fazia, ele fazia maravilhosamente bem. Então onde Jesus passava, as coisas melhoravam. O Senhor Jesus modificava. Então eu quero dizer para você que se você tiver o Senhor Jesus na sua vida, se você permitir a entrada, se por acaso você não tiver o Senhor na sua vida, o Senhor Jesus vai modificar a sua vida. O Senhor vai modificar o quadro da sua vida. E se você já tiver o Senhor Jesus, se você já for uma pessoa que acredita no Senhor, e você nesse momento estiver passando por uma situação difícil, eu quero dizer para você que você tranquilize o seu coração, que você confie em Deus, que você descanse nas promessas e na palavra de Deus. Mas Davi, você não sabe exatamente o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo nesse exato momento. Você não conhece o meu passado e o meu histórico. Olha, meu amado, o nosso Deus, ele conhece a vida de todos nós. Deus sabe do que você está passando. Eu posso não saber, mas Deus sabe do que você está passando nesse exato momento agora. E não existe nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma situação na vida de nenhum de nós, meus amados, que seja maior, que possa superar o poder do nosso Deus de mudar situações e circunstâncias. Aleluia, glórias a Deus. Ou aleluia, glórias a Deus. Você deve parar nesse momento agora e louvar o nome do Senhor e agradecer a Ele. Mesmo que você não esteja vendo uma saída para a sua situação, mesmo que você não veja como sair desse problema, dessa situação, talvez pode ser alguma coisa de família, talvez pode ser uma questão de saúde, em que você recebeu um quadro clínico, um laudo médico bem negativo, e você pode estar desanimado ou desanimada, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus pode todas as coisas. Mas Davi, olha, a pessoa que tinha a mesma coisa que eu, ela não teve um bom final. Meu irmão, eu não estou dizendo, a palavra de Deus, na verdade, ela não diz para nós olharmos para a situação da vida das pessoas, ela diz para nós olharmos para aquilo que Deus faz, para aquilo que Ele prometeu na sua palavra. E se você confiar, Deus pode mudar a sua sorte. Aleluia, glórias a Deus. Como eu disse para você no início do vídeo, o nosso Senhor Jesus, Ele faz tudo maravilhosamente bem. Mas sabe que mesmo o Senhor Jesus fazendo coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, e onde Ele passava, onde Ele tocava, era mudado para melhor, era curado, era restaurado, seja na parte física, seja uma questão de doença, de pele, como o leproso lá de Mateus no capítulo 8, como alguém cego, como alguém de coração partido. Ele disse lá em Mateus 11, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Então, se você estiver com uma situação difícil, seja qual for a área da sua vida, eu quero dizer para você, da parte do Deus Todo-Poderoso, daquele que está sentado no trono, Deus pode mudar a sua sorte. Continue confiando nele. Mesmo que alguém que possa dizer assim, olha, um profeta, ou uma irmã, ou tal pessoa disse que não vai ter como eu sair disso, meu irmão, eu quero convidar você, eu não quero contrariar ninguém, mas eu quero convidar você a colocar os seus olhos somente na palavra de Deus. Se a palavra de Deus lhe faz uma promessa, marque nas escrituras de alguma cor, pegue um giz de cera, pegue uma caneta e marque lá. E você vai ler isso e ler mais uma vez e pegar outras passagens que dizem a mesma coisa. Por exemplo, se for cura, você vai verificar as passagens das escrituras que falam sobre cura e você vai estar sempre lendo e citando e você vai estar guardando isso aí no seu coração. E se for necessidade material, você vai procurar as passagens bíblicas que diz que o nosso Deus, Ele promete que vai cuidar de você. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.
O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Davi, mas nesse mundo eu sei que sempre tem pessoas que elas querem contestar quando a palavra de Deus é pregada. Se uma heresia for pregada, é claro que precisa ser corrigido, mas existem pessoas que quando a palavra de Deus ela é pregada, e muitas das vezes tem promessas que são difíceis de nós trazermos para a nossa realidade do dia de hoje, como nós estamos vivendo tempos bem difíceis, então nós queremos viver muito no modo natural. Se você está no modo natural o tempo todo, meu irmão, minha irmã, não tem como você ser uma pessoa que vai agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu convido você nesse momento agora a colocar os seus olhos, a sua fé no Senhor. Pare de olhar para as coisas do mundo, pare de olhar para aquilo que pessoas carnais estão falando, pessoas com aparência de espiritualidade, pessoas que estão até pregando, mas muitas das vezes não estão gerando fé, porque não estão colocando a palavra de Deus na sua boca, saindo com o Espírito Santo, para que as pessoas possam ouvir e receber alimento nos seus corações para que fiquem fortalecidas. Aleluia! Deus tem essa vitória para te dar. Não importa que situação que você está passando. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui. Vamos lá, vamos para o texto de Mateus capítulo 12, no versículo 9 em diante, né, até o versículo 15, 16, ok? Está falando aqui sobre uma cura que o Senhor Jesus fez. E sobre o que eu quero falar aqui com você nesse vídeo, nessa oportunidade aqui. Até que ponto pode chegar a maldade e a perversidade do ser humano? Isso que é impressionante. Davi, mas esse texto aqui fala de um milagre, não é? Porque é o texto em que o Senhor Jesus, ele cura um homem dentro da sinagoga, né? Seria o templo daquela época, seria a igreja daquela época, as sinagogas. Hoje nós temos templos, um local onde você pode cultuar a Deus, né? Não importa a placa que esteja lá, desde que pregue a Bíblia, desde que seja uma igreja séria, procure um local sério, não procure apenas quantidade, não procure apenas aparência. Vivemos no mundo das aparências. Não procure apenas coisas que te impressionam, mas você tem que procurar saber se a palavra de Deus é pregada com sinceridade, se a vida daquele homem ali é uma vida que está no altar, se a família dele, o casamento, enfim. Você precisa verificar esses detalhes aí, ok? Porque de onde você está recebendo a palavra é muito importante também, ok? Porque a Escritura diz, o próprio Senhor Jesus ele nos advertiu, que tem homens que estão fazendo coisas impressionantes, né? Expulsando demônios, fazendo milagres e tudo mais, mas a palavra de Deus diz não que expulsar demônios seja errado, não que orar e as pessoas ficarem curadas seja algum problema, mas existem pessoas que estão fazendo isso, mas Deus não está com elas. Mas Davi, por que isso acontece? Mais importante do que essa pergunta é, por que essas pessoas receberão do Senhor Jesus, eu nunca vos conheço? Eu não quero seguir uma pessoa assim. Eu não quero pertencer a uma igreja de um homem que ele vai receber, é com ele Deus. Meus amados, você está passando a responsabilidade, ok? Então o que nós precisamos fazer? Precisamos procurar pregadores, igrejas, onde o homem de Deus ali está sério. Pode ter cometido erros, mas você precisa verificar como está a vida dessa pessoa nesse presente momento. Mas vamos ver lá. A palavra de Deus diz que o Senhor entrou numa sinagoga. Havia um homem da mão mirrada ou ressequida, uma mão defeituosa, a qual ele não podia trabalhar, né? Uma das mãos mirradas é o que a palavra de Deus diz. Como é que esse homem aí, ele ia trabalhar? As mãos é aquilo que você pode ter as suas atividades. Imagina naquela época lá, esse homem não poderia produzir nada. E você pode notar que muitos homens que eram contra o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz aqui, ó, e eles para o acusarem, Mateus 12, estou no versículo 10. O interrogaram dizendo, é lícito curar no sábado? Eles já sabiam que Jesus ia curar. Agora para e pensa uma coisa comigo, meu amado irmão, minha irmã. Pensa numa coisa, é normal, é uma coisa corriqueira? Alguém, né? Hoje em dia alguém chega lá, você entra numa igreja, alguém tem uma revelação prontinha para entregar para você. E as pessoas choram, e as pessoas se impressionam. Meu irmão, mas já revelou toda a minha vida. Mas é claro, você ouviu aquilo que você queria ouvir. A sua cara, meu irmão, minha irmã, o seu rosto já está demonstrando tudo aí, meu irmão. Toda a situação da sua vida já está descrito no seu rosto. Não é difícil, eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas com o dom de revelação, mas existem muitas pessoas que estão fazendo o mau uso desse dom. Esse dom está sendo mal apresentado. Então é fácil falsificar esse dom. Agora não é fácil
Não é fácil um paralítico, você falsificar, por exemplo, uma correção física, por exemplo. Uma pessoa que tem um problema físico, uma pessoa que está cega, uma pessoa que é mudo ou surdo. O Senhor Jesus fazia milagres legítimos e autênticos. Procure lugares onde os milagres são legítimos e autênticos, não onde estão tentando enganar você. Esses homens já sabiam que Jesus ia fazer um milagre, mas eles não estavam impressionados com isso. A maldade no coração deles era tanta que eles estavam perguntando, olha, é lícito curar no sábado? Vamos ver o que o Senhor Jesus disse aqui no versículo 11, olha o que diz. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Verso 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem no sábado. Aleluia, glórias a Deus. Então o nosso Senhor Jesus, nosso Yahushua HaMashiach, o Yahushua, ele está dizendo que não importa qual seja, não importa qual seja a parte da lei, se você quer seguir a lei ou que você quer guardar o sábado, não estou dizendo que você tem que guardar ou deixar de guardar, eu estou dizendo que não importa qual é a parte da lei que você quer fazer a maior observação, mas que fazer o bem é lícito, é apropriado, cai bem em qualquer oportunidade da sua vida. Você não tem desculpa para você fazer aquilo que é certo, para você fazer aquilo que é bom. Então, a palavra de Deus diz aqui que o Senhor Jesus virou para aquele homem no verso 13 e disse aquele homem, estenda a tua mão. E ele estendeu e ficou são como a outra. Era uma mão só daquele homem que estava enfermo. E curou aquele homem. Aleluia. O Senhor Jesus fez uma cura. Aquele homem passou a sua vida, aqui não descreve quanto tempo, ou era a vida toda, ou talvez só um tempo, talvez ele tenha se acidentado. Eu sei que uma das suas mãos estava mirrada, atrofiada, estava danificada. Ele não podia, era mais ou menos como alguém que, sabe, não pode movimentar, os seus dedos não se mexem, alguma coisa mais ou menos assim, mão mirrada, mão atrofiada. E o Senhor Jesus estende as suas mãos, ele usou o poder da sua palavra. Meu amado, a palavra de Deus tem um poder. Eu libero a palavra, não a minha palavra, mas como um servo de Deus, mas como um profeta de Deus, como um vaso de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, eu coloco a palavra do Senhor Jesus na minha boca. Agora eu digo para você, você receberá a sua cura em nome de Jesus. Você receberá essa restauração nessa parte ferida do seu coração no nome do Senhor Jesus. Meu amado, você receberá o poder da palavra do Senhor Jesus, ele visitará a sua vida e cada parte da sua vida que precisa ser tocada e restaurada, o Senhor tem poder para curar e para trazer uma vida abundante. Aleluia, glórias a Deus. Mas sabe o que esses homens aqui observaram? Olha só até onde pode chegar a maldade do ser humano. Aqui eu vou terminar e vou encerrar. Aqui no verso 14 diz, e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Queriam matar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus... Será porque foi porque ele infringiu o sábado? Não, não foi por causa disso. Eles eram invejosos, eles eram pessoas que não se conformavam. O Senhor Jesus tornou a presença de Deus fácil. Eles queriam que as pessoas chegassem-se a Deus só através dele. Você já viu pessoas que é assim? Ela se incha quando ela quer que as pessoas recebam a oração só dela. Mas Deus pode usar qualquer pessoa cheia do Espírito Santo. Deus também pode usar você, meu irmão, ou minha irmã. Você pode pedir alguém para orar, mas tem pessoa, tem pastor, tem profeta, tem vaso, seja lá o que for, que ele se enche, ele traz a glória para ele próprio. Ele quer que as pessoas cheguem a ter Deus através da vida dele. Mas o Senhor Jesus aqui, ele estava colocando Deus acessível, ele estava colocando Deus fácil. Isso irritou esses fariseus, irritou essas pessoas aqui. Eles eram os homens representantes que deveriam reconhecer o Senhor Jesus, porque eles eram doutores da lei, mas, no entanto, eles estavam aqui fazendo um conselho para matar o Senhor Jesus. Eu pergunto para você, você conhece alguém? Você conhece alguém que já lutou contra a própria obra de Deus? Contra pessoas que estão fazendo a obra de Deus? Você conhece pessoas assim? Já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas assim, já me deparei com pessoas assim. A pessoa está fazendo bem, fazendo a obra de Deus, e a pessoa está ali perseguindo. A pessoa está lutando. A melhor coisa a fazer, em vez de você tentar ir fazer uma guerra, é você entregar tudo na mão de Deus. Pode ter certeza que qualquer pessoa que se opõe à obra de Deus, ela se opõe à obra de Deus, com o nome de dizer assim, não, eu estou sendo zeloso pela obra, eu estou tentando, aquilo ali não deve ser aberto, aquilo ali não deve ser feito, aquela pessoa não deve fazer isso ou aquilo. Realmente tem muita gente por aí pregando a palavra que não deveria estar pregando a palavra,
mas muitas das vezes nós podemos fazer o julgamento errado, não é verdade? Por exemplo, o apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele. Se você vê lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 9, diz que ele foi tão zeloso que ele perseguiu a igreja, né? Quer dizer, tinha zelo, mas ele perseguiu os próprios irmãos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele perseguiu os irmãos, né? Filipenses capítulo 4, é o versículo 6, não, é Filipenses capítulo 3, versículo 6. Segundo o zelo, olha só, ele era zeloso, mas tão zeloso, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ele perseguiu. Também lá em Atos capítulo 22, lá em Atos 22, no versículo 3, fala a mesma coisa. Irmãos, eu fui zeloso, mas eu persegui esse caminho, mas era o caminho de Deus, meus irmãos. Mas era o caminho de Deus, meus amados. Vamos tomar cuidado para nós não nos encontrarmos se achando que somos zelosos e estarmos perseguindo pessoas que nós deveríamos deixar que Deus cuide delas, ok? Então, vou ficar por aqui. Não vamos permitir, muitas das vezes, irmãos, que essa maldade, que esses homens aqui, eles achavam que eles estavam certos, mas a maldade que estava no coração deles fez com que eles tivessem a intenção de matar o próprio Senhor Jesus. E nós? Será que desejamos ver o mal do nosso irmão? Será que nós desejamos que a obra de Deus em algum lugar ela pare e nós vamos celebrar por causa disso, né? E a pessoa fala, não, por causa do zelo, foi bom. Se não continuou, foi porque Deus não quis. E nós, o que nós temos feito? Né? Nós temos orado pelos nossos irmãos, temos orado pela obra de Deus. O que nós temos feito? A palavra de Deus diz que esses homens aqui queriam matar o Senhor Jesus. Eles achavam que estavam certos, mas eles estavam indo pelo caminho errado. Que Deus coloque cada um de nós na direção certa, no caminho certo, no plano de Deus, dentro da vontade de Deus, porque o tempo está próximo. A vinda do Senhor Jesus está se aproximando. Quando você pensa que ainda tem muito tempo, meu irmão, olha, o tempo pode ser curto. Talvez para você o tempo pode ser mais curto ainda. Não estou querendo te botar o medo, mas essa aqui é a verdade. Nós devemos estar com a nossa vida no altar. Amém? Eu fico por aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente, no nome do Senhor Jesus.